Graça e paz a todos, sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual da Missão Semente. Essa é a nossa terceira aula, que tem como tema o que é a Bíblia. Nós dividimos em 3 partes. A primeira parte, o primeiro vídeo, nós abordamos o tema o que é a Bíblia, a sua origem e a sua importância para o homem. No segundo vídeo, nós abordamos a composição da Bíblia. E nesse terceiro vídeo da série, nós abordamos o tema como estudar a Bíblia. Vamos falar da importância não somente de ler, mas de estudar a Bíblia. O estudo da Bíblia é de suma importância para o cristão, pois a Bíblia é a lâmpada que ilumina nosso caminho, é a bússola que nos guia, o pão que nos alimenta e a espada do Espírito com o qual defendemos a nossa fé. Que possamos ter o mesmo sentimento que houve em Esdras, quando decidiu dedicar-se ao estudo da lei do Senhor. Leia comigo Esdras capítulo 7, versículo 10. Eu vou estar usando a nova versão internacional, mas você pode ler na tradução que você tem em mãos. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se, primeiro, a estudar a lei do Senhor, e segundo, praticá-la, e terceiro, ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Precisamos estudar para aplicar e depois de aplicado, ensinar. Só pode ensinar aquele que já aprendeu. E é isso que precisamos ter em mente ao estudar a Bíblia. Se não aplicarmos o que temos aprendido ao estudo, não terá valor algum. E o conhecimento adquirido, ele não pode ficar retido, mas precisa ser compartilhado, ensinado a outros. E este foi o mandamento do nosso Senhor. Ide e fazei discípulos. Não há desculpas para o cristão não estudar a Bíblia. Dizer que não temos tempo para a Bíblia é dizer que não temos tempo para Jesus. Existe uma incoerência muito grande no meio cristão, protestante ou católico. Declaramos com a nossa boca que amamos Jesus e negligenciamos a Bíblia, que é a palavra. Jesus é a palavra. Se eu amo Jesus, eu também amo a palavra. E se eu amo a palavra, eu amo Jesus. Nunca antes na história da humanidade a Bíblia esteve mais acessível a nós. Contudo, nunca houve tamanha negligência pela palavra de Deus. A Bíblia é a marca do verdadeiro cristão. Houve um tempo que éramos chamados de Bíblia, ou o povo da Bíblia, ou o povo do livro. Nessa época, carregar uma Bíblia debaixo do braço era uma atitude de coragem. Alguns recém-convertidos tinham até vergonha de serem vistos portando uma Bíblia. Com o tempo, a Bíblia alcançou as mídias, rádio, TV, internet, as celebridades. Aquilo que era vergonha virou prestígio. Hoje temos Bíblia de todos os tipos, tamanhos e para todos os gostos. Temos Bíblias para crianças, Bíblias para jovens, Bíblias para adultos, Bíblias voltadas para o público feminino e o masculino, para empresários, universitários. As Bíblias, que eram enormes, foram diminuindo de tamanho. A capa preta deu lugar a diferentes cores. Hoje, com a modernidade, este livro tem dado lugar ao smartphone. As Bíblias estão sumindo das igrejas e, consequentemente, está desaparecendo dos lares cristãos. Grande parte das pessoas desconhece o que as Escrituras têm a dizer. Vivemos dias de analfabetismo bíblico, mesmo entre o povo de Deus. Se em uma reunião na igreja perguntássemos quantos creem na Bíblia capa a capa, provavelmente todos levantariam a mão. Entretanto, se perguntássemos quantos a leem regularmente de capa a capa, poderíamos não obter sequer uma resposta, haveria um silêncio dentro da igreja. Parece que somos culpados de estar mais interessados em defender a palavra de Deus do que em estudá-la. Que Deus possa reacender a chama da busca em nossa alma. Podemos conhecer Deus de duas formas. Através da sua revelação geral, da sua criação, e a revelação especial por meio da sua palavra. Eu quero aqui trazer uma ilustração para explicar a diferença entre as duas formas de conhecimento. Imagine um homem em um barco no meio do oceano. Na superfície, ele olha para todos os lados e só vê a imensidão do mar. Isso ilustra a grandeza de Deus, ou seja, a revelação geral de Deus, que mostra sua grandeza na criação. Você pode até se conformar com o conhecimento da grandeza de Deus,
Mas se você quer conhecer a profundidade de Deus e a sua riqueza, você deve mergulhar no conhecimento de Deus que está na Bíblia, que é a sua revelação especial. Não viva um cristianismo superficial. Mergulhe comigo no conhecimento e na intimidade da palavra de Deus. Quando começamos a ler a Bíblia, a princípio parece difícil entender, e isso é normal, pois estamos falando de um povo e uma cultura diferente da nossa. Mas não desista, você vai se familiarizando aos poucos. Através da leitura, um mundo novo vai se abrir diante dos seus olhos. Quando passamos do estágio da leitura para o estudo, você vai descobrir que só a leitura não é suficiente. Existe muita riqueza entre as entrelinhas do texto e o seu contexto. E esse é o objetivo da nossa aula, é mostrar como você pode tirar maior proveito da Bíblia através do estudo. Eu quero compartilhar alguns passos para estudarmos a Bíblia. Assim como Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana, a Bíblia também tem duas naturezas. Divina, soprada por Deus, e humana, linguagem humana. A Bíblia não é um livro comum, é a palavra viva. Assim como Deus fez o homem do pó da terra, ele só passou a ser alma vivente quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deus também, ele inspirou ou ele soprou, fazendo dessas letras palavras de vida eterna. Por isso, ao estudá-la, nós devemos ter duas atitudes. A primeira atitude é uma atitude espiritual. A palavra de Deus é espiritual e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, para isso, nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos entender que essa palavra, ela não é palavra de homens, mas a palavra de Deus aos homens. Então, este livro é a boca de Deus falando aos homens. Segundo, oração. É o elemento mais importante e não pode ser negligenciado. Devemos começar sempre pedindo a sabedoria do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. A leitura da Bíblia deve ser feita com reverência, pois nas suas páginas Deus fala com você. Peça a ajuda do seu autor, que é o Espírito Santo, e ele o ajudará se realmente desejar saber e cumprir a sua vontade. Ore para que o Senhor faça de você uma pessoa ensinável por meio do Espírito Santo. Terceiro, humildade. Nós devemos nos esvaziar dos nossos conceitos e preconceitos. Precisamos pedir a Deus um coração ensinável. Nós precisamos ir à palavra de Deus para extrair da palavra de Deus ensinamentos para a nossa vida. Não levar as nossas ideias e os nossos conceitos para dentro da Bíblia. Por isso você precisa primeiro se esvaziar para que você possa se encher da graça e do conhecimento de Deus. Segunda atitude, intelectual. A primeira coisa é o método. Não podemos deixar de lado o nosso culto racional. Em muitos aspectos, o estudo eficaz da Bíblia se assemelha ao estudo eficaz de qualquer outro livro. Devemos estudá-lo de modo lógico e sistemático. Escolha o tipo de método a ser usado. O método devocional, que é uma atitude diária de estudo com oração da palavra de Deus, onde você extrai lições para a sua vida diária. Temático, onde você escolhe um tema específico, por exemplo, salvação, onde você vai abordar tudo que a Bíblia fala sobre salvação, desde Gênesis a Apocalipse. Esse é o método temático. O biográfico, quando você estuda a história de um personagem, como Moisés, Abraão, Davi, Josué, e você extrai da história desses homens lições para a sua vida. Outro método é o método indutivo ou investigativo, onde nós vamos pegar o texto e nós vamos extrair todas as informações que o texto tem, observando cada detalhe, aplicando e interpretando o texto. Faça anotações.
Tenha sempre com você um caderno para você anotar as suas descobertas e dúvidas. Depois discuta as perguntas que você marcou e as questões com outros cristãos e tente obter respostas. Faça marcações na sua Bíblia. Não é pecado riscar a Bíblia, pecado é não estudá-la. Terceira coisa, observar as regras de interpretação bíblica. A Bíblia, como livro, foi escrito com uma linguagem gramatical humana. Então podemos usar as mesmas regras da hermenêutica, que é a interpretação de texto. Temos que ler o texto fazendo perguntas do tipo o que, quem, onde, quando, porquê, como. Procure também as palavras-chave. Geralmente elas se repetem mais de uma vez dentro do texto. Terceira dica, creia que a Bíblia pode ser entendida. É comum nós ouvirmos essa declaração: eu não entendo a Bíblia. Mas veja o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Os homens que escreveram a Bíblia, sem dúvida, achavam estar escrevendo para que as pessoas pudessem entender. Veja Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, ministros da palavra. Igualmente, a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. E Efésios capítulo 3, versículo 3 ao 4 diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 13. Essas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que ele tem a vida eterna. Você está começando a estudar um livro escrito pelo seu Criador. Se há alguém que possa se comunicar com você, esse alguém é Deus. A Bíblia foi escrita em linguagem humana, acessível a todos os povos de diferentes tribos, línguas, nações e culturas. O quarto passo, seja comprometido. O estudo bíblico bem-sucedido sempre começa com um comprometimento. Para entender a palavra de Deus, você deve verdadeiramente desejar os seus ensinos. João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Isso significa uma determinação infalível com o estudo da Bíblia. Muitas pessoas leem a Bíblia, poucas a estudam. Nós devemos examinar. Quando você vai ao médico, você vai para ser visto ou examinado? Quinto, fixe um horário para o estudo da Bíblia, seja de manhã, tarde ou noite. Qual o horário é melhor para você? Qual o horário que a sua mente trabalha melhor? Alguns trabalham melhor na parte da manhã, outros trabalham melhor na parte da tarde, outros trabalham melhor na parte da noite. Então escolha um período, um horário em que sua mente absorva maior conhecimento. Também é importante você separar um lugar para o seu estudo, com uma boa iluminação, silêncio. Estabeleça quanto tempo será o seu estudo. O estabelecimento de alvos é muito importante. Você criar um hábito de leitura e de estudo da Bíblia. Sexto passo, termine o que começou. Vai até o fim. Uma vez que você tenha se preparado para estudar e já estabeleceu seus alvos, vá até o fim no seu plano de estudo. Entenda que você está realizando um projeto com implicações para toda a vida. O bom conhecimento bíblico não se adquire em poucas horas ou poucos dias, poucas semanas ou meses. Os grandes estudiosos das Escrituras gastaram anos de estudo bíblico aplicado, acompanhado por oração. Sétimo passo, busque ajuda em seu estudo. Os bons estudantes da Bíblia buscam contribuição de outras pessoas, principalmente do seu pastor, líder, professor,
grupos de estudo, invista em ferramentas certas que vão te ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Oitavo passo, ponha em prática o que aprender. Estude com a intenção de obedecer o que está lendo. Talvez o elemento mais importante do estudo bíblico bem-sucedido é o anseio de colocar em prática o que se aprende. Você não aprende devidamente as Escrituras enquanto você não se comprometer a fazer tudo o que ela diz. É inútil estudar a Bíblia só pelo conhecimento bíblico em si. O estudo da Bíblia tem o objetivo de transformar a vida. Tenha coragem de mudar. A sua vida pode ser padronizada pela vontade de Deus. Então você realmente será um bom estudioso da Bíblia. Agora vamos interpretar o texto? Nós vamos usar 3 habilidades. Primeiro, a observação. Segundo, a interpretação. E terceiro, a aplicação. A observação lhe ensina a ver corretamente o que a passagem está dizendo. É a base para a interpretação precisa e aplicação correta. A observação responde à pergunta: que diz essa passagem? A interpretação responde à pergunta: que significa essa passagem? E a aplicação responde à pergunta: o que essa passagem significa para mim? Que verdades eu posso pôr em prática? Que mudanças devo efetuar em minha vida? Quando estiver estudando a Bíblia, crie o hábito de fazer perguntas chaves, como quem, que, quando, onde, porquê e como. Essas perguntas são o alicerce que se apoia à observação precisa, que por sua vez é essencial para uma interpretação exata. Vamos tentar extrair do texto todas as informações importantes. O que um investigador ele faz na cena do crime? Primeiro, ele observa a cena buscando evidências internas. Depois, ele busca evidências externas, busca testemunhas oculares atrás de informações adicionais. Nesse caso, nós temos o relato de Marcos. Porém, ele não foi uma testemunha ocular. Ele recebeu essa informação de Pedro. Será que há mais informações sobre este acontecimento na Bíblia? Isso é uma pergunta que você deve fazer. Geralmente, nos evangelhos, nós vamos ver várias situações que se repetem, tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. É importante nós pegarmos todas as informações desses 3 evangelistas e colocarmos lado a lado. Cada um vai trazer uma visão diferente do acontecimento. E isso nos ajuda a ter um entendimento maior acerca da passagem bíblica. Vamos coletar as informações que estão dentro do texto. É sempre bom ficarmos atentos aos personagens, à geografia do lugar, datas, números, todo detalhe é importante. Lembrando que na Bíblia os nomes e números têm significado profético, que traz pistas sobre o texto. Bom, vamos fazer agora o estudo investigativo do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Nós vamos separar nesse texto observação, interpretação e aplicação. Você pode marcar aí no seu caderno, fazer 3 colunas. Uma coluna para observação, uma coluna para interpretação e uma coluna para aplicação. Então, a primeira coluna, observação, nós vamos responder as seguintes perguntas. Quais são as pessoas mencionadas neste texto? Então, você vai marcar todos os personagens que estão relatados neste texto. Jesus, paralítico, os 4 homens, a multidão e os religiosos. Marque também, nessa coluna, a primeira coluna, a observação. Na história, onde estava Jesus? Terceiro, o que aconteceu? Relate a história com suas próprias palavras. Depois, na coluna do meio, interpretação. Quais são alguns problemas do paralítico? Na primeira coluna, observação, responda. Seria difícil para ele chegar até Jesus? Coluna do meio, interpretação. Que tipo de homem eram esses 4 homens? Ainda na coluna do meio, interpretação. Por que eles eram tão persistentes? Coluna do meio, interpretação. Jesus estava falando sobre a fé de quem? Coluna do meio, interpretação. Por que Jesus disse, meu filho,
seus pecados estão perdoados? Ainda na coluna do meio, interpretação. Jesus não estava tratando o problema errado? Coluna do meio, interpretação. O que os escribas estão questionando na declaração de Jesus? Coluna do meio, interpretação. Quando foi que Jesus começou a responder à pergunta dos escribas? Coluna do meio, interpretação. Lê versículos 9 ao 11, novamente. O que é mais fácil dizer? Por quê? Coluna do meio, interpretação. O que há de comum entre os efeitos do pecado e a paralisia? Coluna do meio, interpretação. Alguém que é paralisado é realmente como o quê? Coluna do meio, interpretação. Você vê algo simbólico no que Jesus faz para pecadores? Agora na terceira coluna, a aplicação. Você tem fé suficiente para carregar alguém espiritualmente paralisado a Cristo? De que maneira específica você faria isso? Aplique ao que você aprendeu do texto para a sua vida. Ainda na terceira coluna, aplicação. Quais obstáculos você já enfrentou tentando levar pessoas a Cristo? Como você venceu esses obstáculos? Ainda na terceira coluna, aplicação. Escreva algumas maneiras práticas de como você pôde demonstrar o amor para com os pecadores. Ainda na terceira coluna, aplicação. Como você pode trabalhar com os outros para levar pessoa a Cristo? Você é um mensageiro indo a outras pessoas. Lembre-se que o pecado paralisa. Aqui estão todas as informações que o texto traz. Você observa o texto, você interpreta o texto e você aplica ao texto a sua vida. Agora, para finalizar, a Bíblia não é apenas um livro, nem mais um livro entre tantos outros. Ela é a palavra de Deus. O crente deve valorizar não somente a leitura, mas principalmente o estudo sistemático, diário e persistente do Sagrado Livro. É de grande proveito para a formação do caráter cristão, individual, familiar e de toda a igreja local. O estudo bíblico contribui decisivamente para o crescimento da graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aula e que Deus te abençoe.